e talvez esse lugar nem esteja tão longe assim. Júpiter é basicamente uma bola de gás gigante que, até onde a gente sabe, possui mais de 90 luas orbitando ao redor dele. Inclusive, é até comum referir a Júpiter e as suas luas como sendo um mini-sistema solar dentro do próprio sistema solar. Mas entre todas essas luas, a lua Europa tem ganhado destaque nas últimas décadas. E é pra lá que a gente está indo agora investigar com a missão Europa Clipper da NASA. E motivos para ir pra lá é algo que não falta. Europa é uma lua promissora para encontrar uma grande quantidade de água líquida, compostos orgânicos e possivelmente até vida. Tá, vamos lá. A busca por vida extraterrestre tá a todo vapor. A gente tá fazendo de tudo para acabar com a nossa solidão cósmica e, ao que parece, estamos relativamente próximos de conseguir isso. Por favor, eu não posso morrer antes disso acontecer. E acredite, podemos encontrar seres extraterrestres aqui mesmo no Sistema Solar, e Europa, uma das luas de Júpiter, parece ser um dos mundos mais promissores para isso. E, astronomicamente falando, tá logo ali do lado. A gente já foi para muito mais longe. Olha só a sonda New Horizons, por exemplo. Já ultrapassou Plutão há muito tempo. A Europa é logo ali na esquina e, como já foi dito, a missão Europa Clipper da NASA tá indo lá investigar essa lua. Vai ter vídeo falando sobre essa missão em breve, inclusive. E você aí pensando que seriam os aliens que viriam pra cá, né? Errado, é a gente que vai até lá. A Europa é um pouco menor do que a nossa lua. À primeira vista parece ser só uma bola de gelo gigante. E de fato é. Mas abaixo desse gelo os cientistas suspeitam que tem algo que faz arrepiar os pelos de qualquer pesquisador que estuda por vida extraterrestre. Água líquida. Eita. Esqueci de acender a luz, espera cadê a lanterna? Você não achou que ia ter luz embaixo de uma camada de gelo dessas, né? Agora sim, água, e em estado líquido, abaixo da camada de gelo. Na verdade, estamos falando de um possível oceano de água líquida, um volume de água muito maior do que o encontrado no planeta Terra. E, como você deve imaginar, se tem água, as chances de ter vida se tornam muito maiores. Até onde sabemos, a vida como a gente conhece precisa de certos ingredientes para surgir, anota aí. Água líquida, certos elementos químicos que compõem os seres vivos, já a gente fez isso melhor. E também energia. Mistura tudo e deixa o tempo correr. Só por alguns milhões de anos e a vida vai surgir. Bom, água em Europa, como a gente viu, parece que é o que não falta. Já os elementos químicos que compõem a vida são principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Eles também são conhecidos como chomps, se você ordenar o símbolo químico deles nessa ordem que foi mostrada. E esses elementos são fundamentais para formar as estruturas dos seres vivos, como o nosso material genético e os aminoácidos. Os astrobiólogos, os cientistas que estudam a vida no universo, acreditam que a Europa possui todos esses elementos, uma vez que eles são muito comuns no universo, e podem muito bem ter sido incorporados pela Lua durante a formação dela, fora os asteroides e cometas que colidiram com a Lua, que deixaram mais desses materiais orgânicos por lá. Meu Deus, a vida já dá porrada antes mesmo de surgir. Um exemplo são essas manchas marrom avermelhadas ao redor dessas fraturas na superfície de Europa. Elas provavelmente têm sais e compostos de enxofre misturados com gelo de água. E como a gente viu, o enxofre é um elemento químico fundamental para os seres vivos da forma como conhecemos. Tá, e quanto à energia? Em um artigo intitulado Investigando a Habitabilidade de Europa com Europa Clipper, os autores discutem algo interessante. Aqui na Terra, a vida obtém energia principalmente pela fotossíntese ou por reações químicas favoráveis, também chamadas de quimiossíntese. Por causa da distância entre a Europa e o Sol, as baixas temperaturas da Lua e pela alta radiação, é realmente difícil imaginar a fotossíntese acontecendo por lá. Então, a discussão sobre como a Europa poderia sustentar a vida, óbvio, seria unicamente através da quimiossíntese, onde, pelo menos na Terra, tem a vantagem de operar no escuro e em amplas faixas de temperatura e pressão. E da onde vem essa energia então? Por conta da interação com a gravidade de Júpiter e as outras luas, o interior de Europa se dilata e contrai. Loucura, né? Esse processo é chamado de flexão das marés, que inclusive permite que o oceano de Europa permaneça líquido, porque esse processo gera calor por fricção. Calor gerado pela fricção é aquele calor gerado pelo atrito. É parecido quando você esfrega duas madeiras para fazer o fogo, por exemplo. E essa interação do oceano com as rochas aquecidas no fundo por esse fenômeno de calor por fricção pode fornecer hidrogênio e outros produtos químicos ao oceano, o que permite um fluxo constante de energia para as reações químicas dessas águas. Além disso, se o fundo rochoso do oceano de Europa for aquecido pela flexão das marés, esse processo pode fornecer energia na forma de nutrientes químicos disponíveis em fontes hidrotermais. Pois é,
Essas mesmas fontes de energia existem na Terra e fornecem energia e compostos químicos para bactérias produzirem alimentos, criando todo o ecossistema em uma região sem contato com a luz solar. Uma outra forma de obter energia seria através da atmosfera. Sim, a Europa possui uma fina atmosfera, que é bombardeada pela radiação de Júpiter. Radiação essa que pode inclusive dividir as moléculas de água da atmosfera em moléculas de hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio vai embora, enquanto o oxigênio que fica pode atravessar a camada de gelo, chegar ao oceano e se ligar a outros elementos químicos no oceano. E como o oxigênio é muito reativo, ele pode ser usado em reações químicas que liberam energia e assim fornecer energia a uma suposta vida microbiana que vive por lá. Mas será que encontraremos apenas micro-organismos por lá? Não necessariamente. Primeiro porque eu não diria apenas micro-organismos, em defesa deles, pois mesmo sendo pequenos, são criaturas muito complexas para surgir na natureza. Ainda mais se tratando de micro-organismos eucariontes, que possuem um aparato celular extremamente sofisticado. Mas podemos encontrar vidas mais desenvolvidas sim. Dependendo da idade do oceano, a evolução pode muito bem ter atuado para que seres mais complexos e muito maiores surgissem, assim como aconteceu na Terra. Agora, imagine aqui comigo, se nas profundezas dos oceanos da Terra já encontramos seres incrivelmente bizarros, o que pode então surgir em um oceano de um mundo alienígena, com muito mais água e sem luz? Boa noite. Produzir esses vídeos exige estudo, esforço e às vezes até umas pequenas doses de infarto. Tudo para entregar uma experiência única, divertida e educativa. Se você gostou, inscreva-se, curta e compartilhe o vídeo. Isso ajuda muito para que mais vídeos assim sejam possíveis. Obrigado e te vejo em breve.